cansado, né? De ter uma série que não liga pro português, né? Que sai todo jogo, sai em inglês. Você tem que jogar em outro idioma, porque nada tem em português. Cansado. Chega. Relaxa que tem outra. Tem mais uma. Você já deve ter ouvido falar que Kingdom Hearts é uma das coisas mais complexas de se entender, que pra você acompanhar a história inteira você precisa de ter um PhD e os caralho a quatro, mas se eu te disser que é tudo balela. Kingdom Hearts é uma série de jogos que começou lá em 2002, portanto são mais de 20 anos de história. São mais de 15 jogos, distribuídos ali entre consoles, portáteis, jogos de celular, remakes, etc. E o que é então Kingdom Hearts? Kingdom Hearts é um RPG de ação, desenvolvido pela Square Enix, é uma série de jogos, em que eles resolveram misturar bastante elementos da série Final Fantasy, né, como magias, os designs de personagens, alguns personagens inclusive da série Final Fantasy também fazem uma aparição, mas é uma história original que envolve também vários mundos da Disney. Mundos, no caso, são os filmes, né? Então os personagens eles vão visitar esses mundos e eles vão revisitar as histórias dos filmes da Disney. Só que diferente de antologias como, sei lá, Final Fantasy ou até mesmo Pokémon, onde a maioria dos jogos não vai ter realmente uma conexão direta entre si, Kingdom Hearts é uma novela, né? Então todo jogo é um capítulo novo dentro deste grande arco de história. Claro que isso não quer dizer que você precisa jogar todos os jogos para poder curtir a sua jogatina. Mas para você entender toda a história e todas as suas extensões, você vai precisar dedicar tempo. Sabe tudo aquilo que a Marvel fez, sei lá, nos últimos 15 anos? É mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, nada me tira da cabeça que a Marvel copiou a ideia das cenas pós-créditos de Kingdom Hearts. Eu só queria deixar esse pequeno parênteses aqui. O lance da história ser complicada? Bem, até tem um momento ou outro ali que você vai precisar dar uma pensada. Uma suspensão de descrença. Porque com mais de 20 anos de história, é normal que alguns conceitos vão surgir, eles vão ser reinventados de tempos em tempos, um retconzinho aqui e ali e tudo mais. Então, por onde eu começo? Essa resposta vai depender de pessoa para pessoa, na verdade. Se você quer só experimentar o jogo, conhecer os personagens, conhecer as mecânicas, ter um gostinho ali do rolê, você pode jogar o Kingdom Hearts 1 ou 2 primeiro, mas no fundo você pode jogar qualquer jogo. Se você já tiver algum deles, vai fundo. Só que se você quer acompanhar a história a fundo, eu recomendo você jogar seguindo a ordem de lançamento original, ou algo mais próximo disso. Porque pra mim, parte da graça de Kingdom Hearts é justamente acompanhar a jornada desses personagens e ver quais as maluquices que o Nomura lá vai inventar para os próximos jogos. Kingdom Hearts tem meio que duas categorias de jogos. A gente tem os jogos numerados e tem os jogos spin-off. E eu sei que spin-off é uma expressão mais útil do que correta aqui em Kingdom Hearts, porque todo jogo importa, no fim das contas. Mas eu tô me referindo aos jogos com nomes mais diferentões, né? Você vai entender o que eu tô falando. Eu vou usar spin-off pra esses jogos aqui, mais pra facilitar o entendimento do vídeo, mas tenha em mente que todos os jogos são canônicos e são importantes pra história. Os jogos numerados eles vão seguir um estilo de gameplay mais parecido entre eles, que é ali meio que o alicerce de Kingdom Hearts, certo? O gênero de RPG de ação e tudo mais. E já os spin-offs, eles têm uma liberdade um pouco maior de experimentar ali, né, algumas coisas novas, brincar com as mecânicas, fazer uma coisinha diferente e também experimentar outras formas de contar as histórias. Por isso que começar por algum spin-off não pode dar uma noção menos precisa do que você deve esperar da série. Por que na ordem de lançamento original e não na ordem cronológica? Kingdom Hearts tem alguns jogos que são sequências uns dos outros, mas tem alguns jogos que são prequels também. Ele é meio que all over the place ali. A ordem de lançamento ela meio que vem e vai nessa linha do tempo. Só que Kingdom Hearts não é aquela história mais bem construída do mundo, né? E tudo se encaixa perfeitamente. Então você ter acesso a algumas revelações futuras pode acabar causando alguma confusão ou até parecer meio contraditório, uma vez que esses detalhes eles muitas vezes não tinham sido nem planejados quando eles lançaram os primeiros jogos. Então seguir a ordem de lançamento também segue o curso natural do desenvolvimento da própria história ao longo dos anos. E aí, nesse quesito de história, Kingdom Hearts 1 é o começo mais lógico, porque de todos os jogos da série, ele também é o mais contido em si próprio, né? Ele deixa algumas pontas soltas, obviamente, tem cena pós-crédito, os caralho a 4, mas a grande vantagem é que não tem nenhum pré-requisito para você poder entender a premissa inicial do jogo. Tá tudo explicado dentro do jogo. Agora, essa essência meio novelesca de Kingdom Hearts tem um revés, que é, todo jogo precisa ter um drama, todo jogo precisa ter alguma reviravolta, senão ele precisa ser autocontido em si, senão ele não vai empolgar ninguém. E talvez de todos os jogos que tenham, né, o que mais sofreu de todos provavelmente foi o Kingdom Hearts 3. O Kingdom Hearts 3 em particular, ele serve meio que de encerramento para um grande arco de história. Então você precisa ter uma noção prévia dos jogos anteriores para entender a história. Se você quer só se divertir, quer só jogar, quer só bater em inimigo, vai fundo. Mas se você quiser entender a história, você precisa jogar os outros jogos primeiro, ou pelo menos entender o que acontece nas outras
nos outros jogos. Só que parte da graça, no fim das contas, é essa mesmo, entendeu? É você pegar os jogos, jogar eles em ordem, acompanhar a história dos personagens e tal. E eu usei o exemplo da Marvel e é literalmente a mesma coisa que foi com os Vingadores. Tipo, tanto o Guerra Infinita quanto o Ultimato. Você precisa entender o rolê pra você se apegar a esses personagens e apreciar o jogo no fim das contas. Comparado ao 2 e o 3, o primeiro, Kingdom Hearts, ele é um pouquinho mais cru também. É um ótimo jogo, mas ele é mais truncadão, a câmera é meio próxima demais, os mundos têm mais foco em exploração, segmentos de plataforma, enquanto no 2 a jogabilidade vai evoluir mais para um foco em combate, e a exploração ela volta um pouco no 3, mas ainda assim o foco acaba sendo no combate. Então é bom ter isso em mente. A ordem dos jogos. É importante mencionar que alguns spin-offs têm menos relevância no entendimento geral, né, entre um jogo e outro, mas você jogar eles na ordem vai ajudar a pintar o quadro geral. Outro ponto importante é que nem Pokémon, tipo, que tem as suas terceiras versões, o Kingdom Hearts ele tem os Final Mix. E que os Final Mix eles são basicamente relançamentos do mesmo jogo, só que com alguns ajustes de balanceamento e às vezes alguma adição ou outra de algum conteúdo extra. Inicialmente os Final Mix eram exclusivos do Japão, mas conforme saíram as coletâneas pro Play 3 e em diante, né, todas as versões relançadas, e especialmente as versões que estão na Steam, que tem no Switch e que tem na Epic, e as versões atuais, todas elas são essas versões Final Mix já. Só tenha em mente que se você for jogar os jogos originais do Play 2, você provavelmente vai pegar, se você jogar o jogo em inglês, você provavelmente está pegando a versão mais incompleta deles, beleza? Kingdom Hearts. É aqui onde a jornada do Sora começa. É onde você vai ser apresentado os conceitos base da série, como os Heartless, os mundos da Disney e entre outros. Kingdom Hearts Chain of Memories. Chain of Memories saiu originalmente no Game Boy Advance e ele é uma sequência direta do Kingdom Hearts 1. Além dele introduzir novos conceitos gerais para a série, ele também serve de ponte para o Kingdom Hearts 2. É recomendável jogar ele antes? É, mas você pode jogar ele depois também do Kingdom Hearts 2, não tem problema não. O combate do jogo é uma mescla ali do combate do primeiro, né? Mas com uma mescla ali de um jogo de cartas, bem diferentão. Meio que esse sistema ele acabará sendo evoluído mais pra frente durante a evolução dos spin-offs também. O Chain of Memories tem duas campanhas, sendo que você desbloqueia o segundo personagem, zerando a história do primeiro personagem, que é o Sora. O jogo ele meio que foca em revisitar as áreas do primeiro jogo, e você pode meio que considerar ele um pseudo remake ou pseudo port, né, do primeiro jogo, porque ele saiu na época pro Game Boy Advance, né? Mas ele não é bem nem um port, nem um remake, ele é um jogo próprio, mas que ele bebe muito dos elementos do primeiro jogo. O Chain of Memories recebeu um remake quando o Kingdom Hearts 2 Final Mix saiu pro PlayStation 2 no Japão. Ele veio num tipo um bundlezinho, né, quando saiu o Kingdom Hearts 2 Final Mix. E esse remake ele está disponível nas coletâneas mais recentes também, tipo 1.5 mais 2.5 HD Remix e tal. Kingdom Hearts 2 ou 2 é a segunda entrada numerada da série. Ele vai introduzir ali conceitos novos para a série, mas ele vai assumir que você conhece a história do primeiro jogo. Parte do enredo principal e de várias interações entre personagens, eles fazem referência ao conteúdo do primeiro jogo. Mas o Chain of Memories, ele não é tão referenciado assim como o primeiro, né, o Kingdom Hearts 1. Em questão de história, o Kingdom Hearts 2 ele começa a partir do final de Chain of Memories. Então ele é uma sequência do Chain of Memories. O Kingdom Hearts 2 ele tem um foco bem maior no combate do que na exploração. E aí, como resultado, meio que a jogabilidade dele é considerada por muitos até hoje como a melhor e mais complexa da série. Esse é, inclusive, o meu Kingdom Hearts favorito até hoje. Kingdom Hearts 358 Days over 2 ou 358 dias sobre 2. E sim, essa é a pronúncia correta desse título, né? Todo mundo chama só de Days porque é mais fácil, né? Mas ele saiu no Nintendo DS lá em 2009. Infelizmente, esse aí não resistiu tanto à prova do tempo assim como outros jogos da série não. Cronologicamente, esse jogo se passa mais ou menos ali junto do Chain of Memories, meio que acontece meio que em paralelo. A história é meio focada no Roxas, que é um personagem introduzido no Kingdom Hearts 2, e ele é um dos personagens mais queridinhos da série. Então Days é um material complementar ao Kingdom Hearts 2. Como toda essa história rola no passado, né, você não precisa jogar ele logo depois do 2. Mas, se você jogar, você vai ter algum contexto melhor ali de uma coisa ou outra. E de fato, na minha opinião, é uma das melhores historinhas ali da série inteira, na verdade. Infelizmente, o Days nunca recebeu nenhum remake. Então ele ficou meio que preso lá no DS, né?
E é um pouco triste, porque ela explorava bastante coisas assim de personagens, né? Você tinha uma renca de personagens que você podia usar, formas diferentes de você customizar status, níveis, a sua party. E meio que ele é um slice of life, né? De alguns personagens que já tinham aparecido. Então ele meio que pega esses personagens e dá uma aprofundadinha em cada um deles. É um baita de um jogo, mas que tá preso no DS e tá preso na jogabilidade do DS. Nos remasters, nas coletâneas, a Square optou por transformar o jogo num compilado de cutscenes, em HD, com dublagem, os caralho a 4. Assim, na prática, se você tancar e jogar a versão de DS, é o mais recomendável. Porque assim, a história tem mais peso dessa forma, não tem jeito. Porque as cutscenes, elas ajudam a entender a história do jogo, ajudam. Mas você não tem o mesmo peso do que você jogar e acompanhar o desenvolvimento dos personagens e da amizade que eles, né, tipo, desenvolvem ali entre eles. Então fica a recomendação. Se você tancar o jogo do DS, jogue. Se não, assista só as cutscenes mesmo e vida que segue. Kingdom Hearts Birth by Sleep. BBS é literalmente uma grande prequel. Ele saiu no PSP em 2010 também. Cronologicamente falando, ele se passa 10 anos antes do primeiro Kingdom Hearts. Eles vão pegar vários conceitos ali já estabelecidos e expandir eles, né? Introduzir personagens-chave, que são importantíssimos para a história. Ele dá uma lapidadinha também no sistema desses jogos mais spin-off. Então, de todos os jogos spin-off, esse é o mais importante, tá? De todos. E talvez seja porque, tecnicamente, era para ele ser um jogo de Play 2. Só que durante o desenvolvimento eles decidiram migrar pro PSP. Então ele acabou, né, virando um spin-off. Mas ele era para ser um jogo, tecnicamente, de console, né? O BBS ele tem 3 personagens diferentes. Você tem 3 campanhas. Você tem o Terra, você tem a Aqua e tem o Ventus. E eles vão visitar basicamente ali os mesmos mundos, em alguns momentos diferentes, e eles vão se reencontrar durante a campanha em momentos específicos. E aí você consegue ver ali o ponto de vista de cada personagem durante as suas respectivas campanhas. E é da hora porque depois que você zera as 3 campanhas no modo mais difícil, ou num dos modos mais difíceis, não tenho certeza, você ainda desbloqueia um capítulo extra, que é basicamente um epílogo, concluindo de fato a história do jogo. Kingdom Hearts Recoded. O Coded, ele foi lançado em 2008. Ele foi inicialmente lançado em 2008, na verdade, para celulares, né, modelos de celulares exclusivos lá no Japão. Só que ele recebeu de fato um remake em 2010 pro DS. E é por isso que ele entra aqui, na verdade. Nos celulares ele foi saindo esporadicamente em capítulos. E hoje muito disso é considerado Lost Media, parcialmente, porque tem alguns capítulos aí que você até encontra vídeo online, mas a maior parte dele você não encontra. É engraçado porque os eventos do Recoded eles vão acabar antes da cena pós-créditos do Kingdom Hearts 2. Então meio que ele está literalmente compilado ali no final do jogo. O Recoded introduz alguns conceitos também importantes, mas que eles não vai ser tão trabalhados assim não. Assim, eles não são muito trabalhados no geral, pra ser bem honesto, mas eles eventualmente voltam, entendeu? De todos os jogos da série, o Recoded é o menos importante para a história geral. E assim como o Chain of Memories, o Coded ele é um pseudo remake do Kingdom Hearts 1, pseudo remake / port. Então ele revisita de novo os mesmos mundos, mas ele tenta fazer algumas coisas mais diferentes com as mecânicas próprias do jogo. Só que ele teve o mesmo azar do Days, né? Ele só virou um compiladinho de cutscene nas coletâneas lá dos HD Remix. Só que como a história não é tão importante assim, sendo bem honesto, a história do jogo não é tão relevante pro macro, esse compensa você assistir só as cutscenes mesmo e foda-se. Assim, o jogo é legal, se você tiver a oportunidade de jogar o do DS, jogue, mas eu assistiria só as cutscenes mesmo, e o dia que você quiser jogar, você experimenta lá do DS e tá tranquilo. Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Esse jogo saiu lá no 3DS em 2012 e ele também meio que serviu como um jogo de comemoração aos 10 anos da série. Por ele ter saído pro 3DS, ele chamava lá atrás de Kingdom Hearts 3D, né? Dream Drop Distance. Só que quando ele foi portado para as coletâneas, né, HD, eles mudaram o 3D pra HD. só pra fazer graça mesmo. Mas eu ainda chamo de 3D mesmo e foda-se. O 3D, sim, ele é uma sequência direta do Kingdom Hearts 2. Ele vai abrir mais perguntas do que responder outras, mas é porque ele também quer deixar algumas perguntas no ar pra resolver no Kingdom Hearts 3. E sendo bem honesto, talvez esse seja o jogo que dependa mais da nossa capacidade cognitiva pra entender uma coisa ou outra ali no final, entendeu? Se você tá começando o Kingdom Hearts agora, não joga esse jogo não, entendeu? Deixa ele pra depois. Kingdom Hearts Union Cross. E mais uns aí também. Ó, parou
porque é a coisa que complica um pouco mesmo. Mas não por conta da história, não por conta da lore ou dos caralho. É por conta da Square. A Square resolveu fazer esses jogos mobile e complicou a nossa vida. Mas, no card, eu tô deixando um outro vídeo explicando um pouco melhor qual que é a treta desses títulos. Quais são esses títulos? Kingdom Hearts Key, Union Cross, Backcover e Dark Road. Eu tô agrupando todos esses que são os jogos mobile, certo? Eu não vou explicar aqui eles, porque aqui a gente só quer fazer a ordem mais simples dos jogos. Esses, você pode até questionar se eles atualmente são jogos, porque você não consegue jogá-los, a maioria deles. Então, eu vou agrupar eles aqui, você dá um pulo no vídeo quando você quiser. Só que você vai precisar entender a história desses negócios. Você vai precisar entender a história desses jogos, porque é world building. Aqui é puro world building para a próxima grande saga de Kingdom Hearts, que tá começando agora, na verdade. É aquela coisa, não é urgente, mas você vai precisar entender esses elementos eventualmente. Então, quando você chegar aqui, se você estiver jogando as paradas e tudo mais, chegou, aqui ó, um vídeo no card, resolveu, entendeu? Aí você entende melhor qual que é a treta, ou se quiser já ver também, fica à vontade. Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, a Fragmentary Passage. É um título enorme para um teaser, na verdade. O 0.2, ele é literalmente isso, ele é um teaser lançado em 2017, ele foi exclusivo do Play 4 e hoje está na coletânea 2.8. O que acontece? Kingdom Hearts 3 teve um ciclo de desenvolvimento meio longo. Ele trocou de engine, rolou umas treta. Quando eles foram para um Unreal Engine, meio que eles tiveram que refazer muita coisa, né? O Kingdom Hearts 3 demorou muito para sair. E nesse meio tempo, o que eles fizeram? Eles lançaram esse jogo, que é um capítulo expansão. Ele é uma expansão do capítulo secreto do Birth by Sleep, que eu comentei, que serve para conectar melhor tanto esse jogo ao Kingdom Hearts 1 quanto ao Kingdom Hearts 3. Então, ele acaba sendo bacaninha, ele não é longo, ele é mais curto, ele é mais simples, também mais fácil, na verdade. Ele é bem complexo, mas é bem legal, é bem divertidinho. E ele é 100% focado na Aqua, que é também uma das personagens mais queridas da série. Kingdom Hearts 3 ou 3. Olha só, chegamos no terceiro título numerado da série, que foi o título mais aguardado pelos fãs por mais de 10 anos. Kingdom Hearts 3 saiu em 2019. É um jogo extenso e ele tinha uma tarefa muito ingrata, que é encerrar o grande primeiro arco de Kingdom Hearts. Por isso que muita gente gosta e não gosta desse jogo, entendeu? Por conta daquela questão de hype da galera, né, expectativa e tudo mais, foi mixed receptions. Hoje em dia a galera até gosta mais, eu acho, do Kingdom Hearts 3 do que na época que ele saiu. Mas também tem um pouco da questão da DLC, né? Porque diferente dos demais jogos que receberam um Final Mix, o complemento do Kingdom Hearts 3, ele veio com a DLC Remind, que ajusta algumas coisas do jogo base e também adiciona, né, algumas cenas, tem um capítulo novo para encerrar o jogo, né, um capítulo jogável para você poder encerrar de fato a campanha. E hoje é mais fácil você achar o jogo com a DLC do que sem ele. Então aproveite, divirta-se com o Kingdom Hearts 3, que é um jogaço. Kingdom Hearts Melody of Memory. O Kingdom Hearts 3 ele é a conclusão da história, do arco, né? Só que Melody of Memory é basicamente o epílogo desse arco. Ele saiu em 2020, né? Ano da bendita pandemia. E ele é basicamente um jogo rítmico. Olha só, que loucura, né? Ele tem muito carinha de spin-off que não importa. E ele majoritariamente não importa mesmo. Meio que ele serve como um recap de toda a série. Você vai jogando as músicas do jogo, enquanto isso, né, você tá repetindo ali alguns story beats, meio que narrados por uma das personagens da série e tudo mais. É meio que como se estivesse contando um livro de histórias, né? Pela natureza de ser um resumão, muita coisa vai ficar de fora, ou é contada de uma forma meio que simplificada, só pra passar rápido mesmo. É um jeito legal de revisitar a história? É, mas não começa por aqui não, entendeu? Não presta como um resumo prático da história. O final do jogo sim vai retomar a ideia de epílogo e ele aprofunda sim o rolê da história e abre caminho pro Kingdom Hearts 4, que se Arceus quiser vai sair um dia. Kingdom Hearts Missing Link. Eu coloquei o Missing Link aqui, mas ele nem saiu ainda, entendeu? É porque, o que acontece? O Missing Link vai ser o próximo lançamento da série, tá? Mas ele é tipo um Pokémon GO, né? Ele é um jogo mobile baseado em GPS. Então se você gosta de gastar dinheiro com Pokémon GO, fique feliz que você vai ter mais um jogo de GPS para gastar dinheiro. É só que ele parece que vai ter menos ênfase na pegada de sair e andar.
Parece que você vai ter uns rolezinhos aí que dá pra você jogar mais dentro de casa. Mas não sabemos ainda também direito dos rolês. E a história do jogo vai ser totalmente no passado. E ele é meio que uma sequência daqueles Union Cross, Dark Road que eu tinha comentado antes, tá? Ele não é tão no passado que nem esses, mas ele tá pavimentando aí o caminho pro Kingdom Hearts 4 e pro próximo arco, né, de história da série. Antes de jogar o Missing Link, compensa você dar uma conferida no Union Cross, Dark Road, que nem aquele que eu tinha comentado antes, beleza? E é isso, olha só, que como foi fácil. Chegamos no final, certo? Agora você conhece a ordem correta de jogar os jogos até agora, certo? Então, só vai lá e joga, entendeu? Dá seus pulos. Quer comprar na Steam, que tá saindo agora na Steam? Vai lá, compra, tá? Seja feliz. Tem todos os jogos lá, basicamente. Dá pra você comprar e se divertir até o final do ano, só jogando Kingdom Hearts. Até sair o próximo Pokémon, você tá jogando Kingdom Hearts. Não quer na Steam? Tem na Epic. Na Epic Games tem lá. Inclusive na Steam não tem o Melody of Memory. O Melody of Memory só tem na Epic. O que é uma loucura para pensar nisso. Mas talvez saia no futuro, né? Quem sabe? Vamos ver aí. Tem no Play 4, tem no Play 5, tem no Xbox, tem tudo. Tem tudo. É só pegar e comprar. Mas joga porque é uma série bem legal. Eu pretendo até trazer, eventualmente, também algumas coisas de Kingdom Hearts pra cá. Eu queria jogar, na verdade, uns Final Fantasy primeiro, mas eu quero trazer uns bagulho de Kingdom Hearts pra cá. Especialmente quando sair, sei lá, o 4. Pra PC, né? Porque eu não tenho Play 5, né? Nem o Xbox da vida. Mas o dia que sair o Kingdom Hearts 4, eu jogo Kingdom Hearts 4 também. Tô a fim de rejogar o 3, que eu não zerei ele no modo mais difícil. Inclusive o 3 eu não cheguei nem a zerar a DLC. Olha só, que grande erro da minha parte, né? Não zerei ainda, mas tô pra zerar. Então é isso. Aproveite.